Psiu, psiu, boneca de pano. Que barulhinho é esse? Boneca de pano acorda, acorda. Opa, alguém tá me chamando. Os olhinhos de botão azul da bonequinha se abriram devagarinho. Piscaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como borboletas acordando de um sono gostoso. Quem tá me chamando? Ela olhou para o lado, para outro lado, mexeu as trancinhas coloridas, rosa, azul, verde e amarelo, tentando descobrir de onde vinha aquela voz. Ai, ai, tem alguém aqui. E tinha sim. Ali bem pertinho da caminha branquinha dela, estava uma surpresa enorme esperando. O ursinho de pelúcia marrom claro estava ali, com seu laço vermelho todo arrumadinho no pescoço. E não estava sozinho. Não! Atrás dele tinha a boneca de porcelana com seus cachos loiros perfeitos brilhando na luz. E mais atrás ainda, o cavalinho de balanço balançando animado. E os blocos coloridos pulando de um lado para o outro. E até os livrinhos estavam lá. Nossa! Todo mundo aqui no meu cantinho! O coraçãozinho de algodão da bonequinha começou a bater diferente. Tum-tum, tum-tum. Não era o batimento assustado de antes. Era um batimento curioso. Um batimento de quem não sabe o que vai acontecer. O que será que está acontecendo? Então o ursinho deu um passo à frente. Seus olhinhos pretos brilharam de um jeito especial. E ele disse: Boneca de pano, olá! Nós, os brinquedos, vamos fazer um piquenique? Um eque. A bonequinha inclinou a cabecinha para o lado. Suas trancinhas balançaram. Seu narizinho de botão rosinha se franziu um pouquinho. Um piquenique muito divertido. Continuou o ursinho, abraçando seu almofadão branco. Você quer vir com a gente? Perguntou a boneca de porcelana. Seus cachos dourados dançando quando ela mexeu a cabeça. Ai, que legal! O sorrisinho de morango da bonequinha se abriu todinho, mas logo em seguida... Mas o que é um piquenique? Silêncio, os brinquedos se entreolharam. Como assim ela não sabia o que era um piquenique? Piquenique, explicou o ursinho pacientemente. É onde a gente se diverte, brinca e come coisas muito gostosas. A bonequinha piscou seus cílios de borboleta. O que seria? Como assim? Eu não entendo. Como você não entende o que é um piquenique? A boneca de porcelana arregalou os olhos azuis que piscavam clique-clique. Você nunca foi num piquenique? Não, a vozinha saiu pequenina, tímida, como um passarinho que ainda está aprendendo a cantar. Bom, é assim. O ursinho se animou todo. A gente coloca uma toalha xadrez de vermelho e branco no chão. No chão? Os olhinhos de botão da bonequinha arregalaram. Isso mesmo, no chão, confirmou o cavalinho, balançando tic-toc. Tic-toc, e em cima da toalha a gente coloca muitas comidas gostosas, deliciosas. E a gente brinca de várias coisas. Completaram os blocos coloridos, pulando animados. Pula a corda, disse o vermelho. Brinca de pique-esconde, disse o azul. E depois a gente come tudo gostoso, disseram juntos o verde e o amarelo. Foi só isso que a bonequinha conseguiu dizer. Porque por dentro da cabecinha de pano dela, começou uma confusão enorme. Nisso, a boneca de pano ficou desesperada. O coraçãozinho de algodão que tinha estado batendo curioso. Agora batia rápido, muito rápido. Tum, 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 tum. Pois ela não sabia o que era um piquenique. Era algo novo, completamente novo. Totalmente novo. Absolutamente novo. Era uma experiência totalmente nova na vida da boneca de pano. E então, começaram os pensamentos, um atrás do outro, como uma fila de formigas marchando, como gotas de chuva caindo, como estrelinhas piscando muito rápido. Como vou me comportar? Como saberei a hora de brincar e a hora de comer? Como vou saber se eu vou ficar na toalha, em cima da toalha? Pois a toalha fica na mesinha. Seu cérebro de algodão gritava. Toalha é coisa de mesa, não de chão. E todos sentados em cima, junto com as comidas? Foi uma confusão só na pequena cabecinha de pano. E tinha mais. Tinha a palavra piquenique-nique. Ela repetiu baixinho, só para ela mesma. Parece o som de uma picada.
Picada de um inseto. Os olhinhos de Botão se arregalaram com medo. Será que nesse piquenique acontece algo que machuca a gente? As perninhas de pano começaram a tremer. O vestidinho xadrez rosa e verde tremeu junto. As borboletas bordadas na meia pareciam querer voar para longe, muito longe. A bonequinha ficou parada, completamente parada, como uma estatuazinha, os olhinhos piscando sem parar, pisca-pisca, pisca-pisca, porque ela estava sentindo uma sensação única que jamais tinha sentido. Imagina só, imagina o que seria sair daquilo que ela tinha acabado de acostumar. Seu cantinho gostoso, sua caminha branquinha macia. Os brinquedos organizadinhos, tudo de forma organizada. Tudo do jeito que a deixava confortável. O conforto de uma pelúcia, de uma pena macia, de um cobertor quentinho. O conforto dos brinquedos que aceitaram ela, do jeito que ela sabia brincar. Pois ela conseguiu mostrar como ela era diferente e gentil ao mesmo tempo. E agora queriam que ela fosse para um lugar desconhecido? Os brinquedos esperavam, olhavam para ela, aguardavam a resposta. O ursinho abraçava seu almofadão. A boneca de porcelana arrumava os cachos. O cavalinho balançava ansioso. Os blocos pulavam no lugar. E ela estava ali, paradinha, com 1000 pensamentos rodando na cabeça. Bom, pensou ela, seu coraçãozinho apertado. E agora como vou fazer? Vou aceitar ou vou dizer não? Se eu disser não, eles vão achar que eu não gosto deles? Se eu aceitar, e se eu não conseguir fazer tudo igual a eles? E se for horrível? E se tiver coisas que me deixem desconfortável? E se? Mas então, no meio de todos esses pensamentos confusos, uma vozinha pequenininha sussurrou lá dentro do coração de algodão. Bom, só vou saber se eu for. É verdade, só saberia se fosse. Como ia descobrir se era bom ou ruim, sem tentar? Como ia saber se conseguia ou não sem experimentar? Vou tentar ir descobrindo passo a passo o que é o piquenique. Mesmo que a palavra fosse esquisita, mesmo que parecesse picada de inseto, mesmo que tudo fosse novo e assustador. Então, a bonequinha de pano respirou fundo. Mesmo bonecas de pano respiram quando precisam de coragem. Ajeitou o vestidinho xadrez, mexeu as trancinhas coloridas, olhou para os amigos esperançosos e disse com a vozinha ainda trêmula, mas corajosa: pedido aceito. Os brinquedos explodiram de alegria. Iba! Gritaram todos juntos. O ursinho pulou, a boneca de porcelana rodou, o cavalinho balançou mais rápido. Os blocos fizeram uma torre de comemoração. Você vai adorar, prometeram. Vai ser incrível, garantiram. E a bonequinha? A bonequinha sorriu seu sorrisinho de morango. Por fora, parecia animada, mas por dentro, o coraçãozinho batia, tum-tum-tum, e uma pergunta ecoava na cabecinha de pano. Será que eu vou conseguir? Chegou a hora. É agora. O piquenique vai começar, e a bonequinha de pano não faz ideia do que está por vir. O que será que vai acontecer? Será que ela vai conseguir? Será que vai dar tudo certo? Ou será que... Chegou a hora, o momento da verdade. Todos os brinquedos estavam animadíssimos, correndo para lá e para cá, preparando tudo para o grande evento. Olha! Gritou o bloco vermelho. Vamos colocar a toalha. E lá foram eles. O ursinho de pelúcia marrom e a boneca de porcelana com seu vestido elegante pegaram aquela toalha xadrez, vermelha e branca, que ficava sempre em cima da mesa. E sabe o que fizeram? Colocaram no chão. A bonequinha de pano, com seus olhinhos de botão azul bem arregalados, observava tudo. Aquilo era tão esquisito, porque toalha era coisa de mesa. Todo mundo sabe disso. Toalha fica esticadinha, com as comidinhas em cima, tudo organizado. Mas no piquenique não. No piquenique, a toalha fica no chão. No tchê, o mesmo onde a gente pisa. Mas ela observou com mais atenção e pensou: piquenique. Piquenique não pica. Um alívio pequenininho nasceu no seu coração de algodão. Pelo menos aquilo não ia machucar. E então começaram a trazer as comidas. Nossa, quanta coisa!
suco de laranja bem alaranjado, água cristalina, marshmallows fofinhos e branquinhos, balas coloridas que brilhavam, pirulitos redondos em espirais, bolo de chocolate marrom escuro, pipoca branquinha estourada. E mais, e mais, e mais, um montão, um mundão, um universo de comidas deliciosas. Mas para a bonequinha de pano, aquilo não era animação. Era um problema. A comida, a bebida, porque ela tinha um segredinho. Um segredo que nem todos entendiam. Não era qualquer coisa que ela gostava. Não era qualquer comida que ela conseguia comer. Não era qualquer textura que ela conseguia tocar. Suas mãozinhas de pano tremiam só de imaginar sentir alguma coisa melada. Seus olhinhos se fecharam um pouquinho. O coraçãozinho apertou. Eu tenho uma seletividade alimentar. Ela sussurrou isso para si mesma, como quem conta um segredo muito importante. Não é tudo que eu como e bebo. Enquanto ela ficava ali, paradinha e preocupada, os outros brinquedos estavam felizes, comendo tudo, se deliciando com tudo. E foi aí que ela viu o ursinho pegando o mel, aquele mel dourado, brilhante, melado. Ele pegava o mel e punha na boca. O mel escorria pelos dedos peludos dele, escorria pela boca, pingava, ele lambia, saboreava, satisfeito. Aquilo não tocou o corpinho dela, mas tocou por dentro, num lugar que incomodava. Quando ela olhou para o lado, não vários brinquedos, todos comendo, todos se deliciando. Falando com a boca aberta, ela conseguia ver a comida sendo mastigada, via os pedacinhos, as cores, via o coraçãozinho batia tum, rapidinho e desesperado. Eles não vão gostar de mim. A frase ecoou na sua cabecinha de pano. Eu sou diferente. Lágrimas invisíveis começaram a brotar. Como vou mostrar que mesmo que eu não coma, não significa que eu não gosto de estar com eles? Como vou explicar? Eles vão achar que eu sou nojenta ou metida. Como vou fazer eles entenderem? Ai, eu não sei o que fazer. Ela ficou ali, paralisada como uma estátua de pano. Os outros comiam felizes. Ela ficava sozinha na beiradinha da toalha. Suas trancinhas de lã coloridas pareciam menos brilhantes. O vestidinho xadrez parecia mais murcho. Bom, eu vou tentar... A palavrinha mágica. Tentar, porque não precisa ser perfeito. Não precisa ser igual aos outros. Só precisa tentar. Vou pegar essa pipoca. Ela esticou a mãozinha de pano. Chegou pertinho da pipoca branquinha. Mas... e se grudar na garganta? A mãozinha voltou rápido. Ui, não vai ser isso, já sei o pirulito. Seus olhinhos de botão brilharam. Ele era colorido como as trancinhas dela. E a embalagem tinha borboletas, como as suas meinhas. É isso, vou pegar um pirulito! Com as mãozinhas tremendo. Mas cor-a-roças ela pegou o pirulito, segurou, olhou para ele e sorriu. Não era pela comida em si, era pelo que aquilo significava. Agora ela tinha algo na mão. Como os outros agora estava participando. Sim, consegui. Mas a felicidade durou pouquinho, porque agora viriam as brincadeiras, e ela não sabia quais seriam. Ela viu a boneca de porcelana soltando bolinhas de sabão. Bolinhas transparentes flutuavam no ar, brilhando com as cores do arco-íris até estourarem. Tão lindo, tão elegante e tão difícil de fazer igual. E o porquinho gorduchinho estava no balanço, rindo, gritando de alegria. Balanço, eu não posso, porque balanço fazia a cabeça dela girar. Nem a rodinha. Movimentos rápidos deixavam tudo embaralhado. Então não era uma opção. E as bolinhas de sabão ela ficava assoprando e se cansava. Também não ia conseguir. As perninhas de pano ficaram tristes. O vestidinho perdeu a cor. Como vou pertencer a esse grupo? Como? Mas então... Ela viu um brilhinho dourado no canto do piquenique. Algo que poderia ajudar. O coraçãozinho de algodão deu um pulinho de esperança. Estou tendo uma ideia. Ela viu os saquinhos. Saquinhos pequeninos, de tecido macio. Gostosos de apertar. É isso, vou brincar com os saquinhos. Ela correu com seus passinhos rápidos de boneca de pano. Sentou-se e começou a apertar os saquinhos macios. Azul, rosa, amarelo.
A alegria voltou como o sol depois da chuva. Consegui pertencer ao grupo das brincadeiras. Naquele momento, ela se sentiu uma heroína, porque ser heroína é encontrar seu próprio jeito. Na imaginação dela, uma capa vermelha brilhante apareceu com uma letra B dourada. Agora, vou conseguir pertencer ao grupo do piquenique. Mas então, ela olhou ao redor, olhou para o pirulito na mão, olhou para os saquinhos macios, olhou para os amigos brincando. E um pensamento começou a nascer. Será que isso é mesmo pertencer? Ou será que eu fiz algo diferente? Algo especial? A bonequinha percebeu que não precisava fazer tudo igual a todo mundo para ser parte do grupo. Ela encontrou seu próprio jeito de participar, seu próprio jeito de se divertir. E isso era a coisa mais importante de todas. A bonequinha de pano ficou ali, sentadinha na beiradinha da toalha xadrez, com o pirulito na mãozinha e os saquinhos macios ao redor. E então, um pensamento muito especial começou a nascer no coraçãozinho de algodão dela. Pensei que ia ser um desastre. Ela olhou para trás, para todo o caminho que tinha percorrido desde o convite. O medo, o pavor, os pensamentos confusos, o coração acelerado. Quase foi, não é mesmo? Um sorrisinho pequenininho apareceu na boquinha de morango. Mas eu consegui. Ela pausou. Olhou para o pirulito, olhou para os saquinhos, mascarando algumas coisas. Mascarando a palavrinha ecoou, 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 na cabecinha de pano. Lógico, para que eu conseguisse estar no grupo, porque ela tinha feito isso, não tinha? Tinha escolhido coisas, tinha evitado outras. Tinha se adaptado, tinha usado uma máscara invisível. Mas, e aqui vem o mas, mais importante de toda a história. Foi bom. Foi bom. Os olhinhos de botão azul brilharam com uma luz nova, uma luz de compreensão, pois consegui fazer coisas que não me fizeram mal. Que descoberta enorme, que revelação gigante, porque ela não tinha comido o que a fazia mal, não tinha brincado do que a deixava tonta, não tinha forçado nada que seu corpinho de pano rejeitava. Consegui saber escolher coisas que me deixassem confortável e feliz. Escolher, que palavra poderosa! Não foi sorte, não foi acidente. Foi escolha. Ela tinha escolhido o pirulito com borboletas, tinha escolhido os saquinhos macios, tinha escolhido ficar sentadinha quando os outros giravam. E é isso que eu quero. O coraçãozinho bateu forte, mas dessa vez não de medo. De certeza, poder desafiar, mas ao mesmo tempo me proteger. Olha só, olha que sabedoria. Que maturidade, que entendimento lindo. Desafiar e proteger. Não é um ou outro, é os dois juntos. Como trancinhas entrelaçadas, como cores misturadas, como dois passinhos de dança, para que eu não me sinta desconfortável ou desamparada. Porque sentir-se confortável não é fraqueza. Sentir-se segura não é ser sensível demais, é ser sábia, pois o piquenique se tornou uma brincadeira agora conhecida. Ela olhou ao redor da toalha xadrez. O mesmo piquenique, mas tão diferente agora. Já não mais uma brincadeira estranha. O medo tinha diminuído. O terror tinha se transformado. Algo desconhecido que eu tinha medo. Pavor, terror. Ela se lembrava. Lembrava daquela bonequinha paralisada lá no começo, que me travava e não deixava eu ver. Travava como uma portinha trancada, como uma janela fechada, como um coraçãozinho apertado demais para bater. Que na verdade o piquenique é nada mais nada menos que brincar com os brinquedos. Tão simples, tão óbvio, mas tão difícil de ver quando se está com medo, de uma forma lúdica. Brincar, apenas brincar, do seu jeitinho, do jeito que funciona para você. Sentindo sentidos, como o tato, ela apertou o saquinho macio. Que delícia sentir aquela textura confortável. O olfato cheirou o ar, tinha cheiro de grama, de flores, de pipoca, cada cheiro contando uma história. O paladar. Olhou para o pirulito. Não tinha provado ainda, mas sabia que era seguro. Era seu. Era escolhido por ela. E muitas outras coisas, a visão das cores, a audição dos risos, o movimento suave. Tudo fazendo parte da experiência, que me deixou muito feliz de ter conseguido passar pelo temeroso piquenique. Muito feliz.
muito feliz. Mas não era a felicidade de conseguir ser igual aos outros. Era a felicidade de conseguir ser eu mesma, num lugar novo, temeroso piquenique. Ela repetiu as palavras, mas agora elas soavam diferentes. Quase carinhosas, como quem fala de um dragão que virou amigo. E sabe o que aconteceu? Os outros brinquedos começaram a perceber. O ursinho olhou para ela com seus olhinhos pretos brilhantes. Que legal como você brinca! Ele disse, sorrindo. Você organizou os saquinhos por cor. Nunca tínhamos pensado nisso. A boneca de porcelana parou de soprar bolhas e se aproximou. E você escolheu o pirulito com borboletas. Ela disse admirada. Combina perfeito com você. Que ideia esperta. Até o cavalinho de balanço balançou aprovando. Você não precisa balançar para estar no piquenique. Você está aqui, com a gente, e isso é o que importa. E foi ali, naquele momento mágico, que a bonequinha de pano entendeu tudo. Pertencer não é fazer igual. Não é fazer igual. Pertencer é estar junto. Do seu jeito. Do seu jeito. E poder dizer isso não é pra mim, sem deixar de fazer parte. É poder escolher o pirulito quando todos escolhem o bolo. É poder ficar sentada quando todos giram. É poder ser você. E ainda assim, pertencer. Ela olhou para aquela capa imaginária que tinha visualizado antes. A capa vermelha, com o B dourado brilhando. Mas agora ela via que a capa sempre esteve lá. Não era uma capa de fingir ser forte. Era uma capa de ser forte sendo eu mesma. Os superpoderes do piquenique não eram conseguir fazer tudo igual aos outros. Eram o poder de escolher, o poder de se proteger, o poder de se desafiar só um pouquinho. O poder de pedir o que precisa, o poder de recusar o que machuca e o maior de todos, o poder de ser você mesma. Quando o sol começou a ficar cor de laranja no céu, quando as sombras ficaram compridas, quando chegou a hora de guardar a toalha xadrez. A bonequinha de pano ajudou do jeitinho dela, é claro. Segurou a pontinha da toalha com cuidado, dobrou devagarzinho, organizou os saquinhos por cor antes de guardar. Obrigado por vir, disseram todos os brinquedos. Foi diferente ter você aqui, disse o ursinho. Você nos ensinou que tem muitos jeitos de brincar, disse a boneca de porcelana. Volte sempre, disse o cavalinho. Voltando para seu cantinho, para sua caminha branquinha, a bonequinha de pano ia pensando. As trancinhas coloridas balançavam suaves. O vestidinho xadrez rodava leve. As borboletas da meia pareciam voar de verdade. Eu consegui 3 palavrinhas, mas que significavam o mundo inteiro. Não do jeito que eu imaginava, mas consegui. Não tinha comido tudo, não tinha brincado de tudo, não tinha feito igual aos outros, mas tinha participado. Tinha estado, tinha sido corajosa, e tinha sido ela mesma, deitada na caminha, puxando o lençolzinho até o narizinho de botão. Ela sorriu. O piquenique não foi perfeito, mas foi meu. Tive medo, muito medo, mas fui mesmo assim. Não consegui fazer tudo, mas fiz o que eu podia. Não fui igual aos outros, mas fui e fechando os olhinhos de botão azul, ela sussurrou no silêncio gostoso do quarto, para toda criança que sente medo de coisas novas, para toda criança que não come tudo, para toda criança que brinca diferente, para toda criança que precisa das coisas do seu jeitinho. Vocês também têm uma capa de superpoderes, a capa de ser você. E essa é a capa mais poderosa de todas, e naquela noite, a bonequinha de pano dormiu profundamente. Não sonhou em ser diferente, não sonhou em ser igual aos outros. Ela sonhou em ser exatamente quem ela era. Uma bonequinha de pano corajosa que foi a um piquenique, sentiu muito medo, mas foi mesmo assim. Que escolheu o pirulito com borboletas, que brincou com os saquinhos macios, que encontrou seu jeito de pertencer e que descobriu que os melhores superpoderes são aqueles que já estão dentro de você, querida criança especial. Se você também fica com medo de coisas novas, se você também precisa escolher suas comidas, se você também brinca do seu jeitinho, lembre-se,
Você não precisa fazer tudo para fazer parte. Você não precisa ser igual para ser amado. Você só precisa ser você, com sua capa invisível de superpoderes, com sua coragem de tentar só um pouquinho, com sua sabedoria de escolher o que é bom para você. Você é perfeito exatamente como é, como uma bonequinha de pano com trancinhas coloridas, que descobriu que pertencer não é ser igual, é estar junto, sendo Book. Se você gostou da história da bonequinha, deixe seu like e se inscreva no canal para mais aventuras como essa. Até a próxima!